Boa noite, querida igreja. Que saudade de estarmos todos juntos, nos abraçarmos, cultuarmos ao nosso Senhor lado a lado. Nós temos orado por isso e cremos que em breve poderemos estar juntos e nos abraçarmos, olharmos nos olhos uns dos outros e estarmos louvando ao nosso Senhor. Mas nós te convidamos nessa noite, a mesmo aí da tua casa, a estar se colocando de pé, a levantar os teus braços, fechar os teus olhos e louvar Jesus. Não importa onde a gente está, Ele está nos ouvindo e Ele está com a gente o tempo todo. Amém? 2, 3, 4. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, aleluia, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Cante junto conosco. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, aleluia, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Glória a Deus. Lembrando que você pode também adorar contribuindo. Agora eu quero deixar esse momento para o nosso momento de ofertas. Lembrando que a nossa conta do banco está lá no WhatsApp da nossa igreja. E sempre lembrando também que esse momento é do nosso coração. A gente não troca por bênçãos aquilo que a gente oferece na igreja com o nosso dinheiro. E nós não barganhamos com Deus. Isso é o nosso momento de misericórdia, nosso momento de oferta. E tem que fluir do nosso coração. Se você sente do seu coração em estar ofertando conosco, pode estar ofertando.
gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, mesmo nós ainda sendo mal, Deus, mesmo, Pai, nós falhando tantas vezes contigo, Jesus, o Senhor continua sendo bom. Muito obrigado. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de viver até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Reserve esse próximo momento para que você esteja orando junto com sua família. Junte aí todo mundo, que você possa estar compartilhando os seus pedidos e vamos estar orando enquanto nós tocamos a próxima música. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Vem, vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Vem minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci.
a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento, Pai, de oração, de adoração, Pai, aonde nós engrandecemos o Teu nome, Jesus, te coroamos e te exaltamos, Pai. O Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai. Nós te amamos muito, Pai. Nós entregamos o nosso coração, nossa vida a Ti nessa noite, Deus. É a nossa atenção também, queremos ouvir de Ti, Pai, agora na palavra, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Olá, irmãos, é muito bom estar aqui compartilhando com vocês. Eu me sinto um receptor da palavra de Deus, então de maneira alguma eu sou superior, de maneira alguma eu me coloco acima de cada um de vocês. Você que está na sua casa, eu gostaria que você me visse como alguém que recebeu a palavra de Deus e quer compartilhar. E eu queria que você questionasse, que você discutisse o que nós vamos falar aqui na sua casa, que você verificasse na sua Bíblia para que você aprenda a discutir a palavra de Deus e a reter o que é bom. Como diz no livro de Atos, os bereanos eram mais nobres porque verificavam na Bíblia se era de fato assim o que Paulo falava. A palavra que nós vamos falar hoje é a respeito do momento que nós estamos vivendo. Se você tem acompanhado os nossos cultos, acompanhado nossas mensagens, elas têm sempre um teor de esperança mesmo diante do sofrimento. Esse tem sido sempre o nosso teor. E agora, no mês de maio, nós temos falado a respeito de família. E eu vinha desenvolvendo uma palavra de Deus durante essa semana, e eu recebi uma outra palavra, recebi uma mensagem de Deus no meu coração quando estava estudando sobre o Apocalipse. Alguns irmãos da igreja conversaram comigo sobre isso, e eu estava estudando e eu ouvi uma mensagem muito interessante, eu ouvi uma palavra muito legal e falava a respeito do livro de Hebreus. E isso tocou meu coração, aquilo mudou a maneira como eu estava pensando. Disse, eu acho que eu tenho que compartilhar isso com a igreja. Eu desenvolvi, então, ouvi a voz de Deus e peguei a raiz daquilo que foi falado. E eu queria que você acompanhasse junto comigo o livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, então, capítulo 4, versículo 5 até o versículo 18. Eis a palavra do Senhor que nós vamos ler hoje. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós mesmos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça com que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa palavra, esse texto é um dos textos que eu acredito que mais representam a obra do cristão no nosso mundo, pois representa um grande esforço do apóstolo Paulo. Eu ouvi um testemunho que eu achei muito bonito durante essa semana, de uma missionária no Timor-Leste, no qual ela está muito triste, e ela comenta com outros irmãos, na verdade tem uma conversa entre dois, ela conta um testemunho que ela ficou muito triste, porque ela passou anos da vida dela construindo uma escola na obra missionária, e ela com muitos recursos construiu, estava perto da inauguração, ocorreu um ataque e pessoas que eram contrárias à fé, numa perseguição contra o cristianismo no Timor-Leste, queimaram e destruíram toda aquela escola. E ela ficou muito entristecida, ela chorava copiosamente, ela escondida no banheiro, ela chorava e perguntava para Deus por quê? Por que tinha que haver tanto sofrimento? Por que ela tinha que lutar? Por que ela estava ali? Por que houve toda aquela obra missionária, foi construída e depois aconteceu aquilo? E ela conta o testemunho dizendo que depois daquele incidente, tocou o coração de pessoas que não eram convertidas naquela cidade, naquele povoado, porque eles tinham uma grande esperança de uma escola que fosse trazer vida e esperança para eles. E então o povo da cidade se reuniu e reconstruiu a escola inteira. E ela disse que isso foi um testemunho muito marcante na vida dela, muito marcante, porque ela se perguntava, ela não tinha esperança. E eu queria falar com vocês justamente sobre isso. Nós estamos no mês de maio falando sobre família, e muitos de nós, em nossas famílias, nós nos perguntamos por que é tão difícil a obra, por que parece que a gente dá um passo para frente em direção a deixar Jesus entrar em nossa família, e por que é tão fácil a maldade, a tristeza, o pecado bater em nossas vidas. E isso a gente pode levar também para os nossos evangelismos. Quantas vezes a gente diz, puxa vida, por que eu dou um passo em direção ao evangelismo, dou 2, 3 para trás? O que eu estou fazendo de errado? O que eu devo fazer? E na verdade o título dessa mensagem é Do Jeito Certo. Eu não sei se você já ouviu isso, né? Quando as pessoas vão fazer algumas obras, como por exemplo assim, tipo, elas vão pegar o martelo e vão acertar um prego. O camarada inexperiente pega o prego, o camarada inexperiente pega o martelo e bate forte. Quer dizer, não é a força, é o jeito. Várias vezes eu ouvi essa frase lidando com várias coisas, né? As pessoas falam, não é questão de força, é questão do jeitinho. É o jeito certo. Não importa a quantidade de força que a gente faz. Tem um jeito certo para fazer todas as coisas. E me parece, olhando para esse texto aqui, que tem um jeito certo de fazer a obra de Deus. Que existe um jeito certo de fazer. Não é apenas fazer. Eu conheço muitos irmãos que fazem e fazem com violência. Eu conheço muitas pessoas que fazem e são apaixonados naquilo que fazem. Mas não é uma questão de força, é uma questão do jeito. E nós vamos pegar aqui com o apóstolo Paulo algumas dicas que fazem com que esse jeito seja melhor, que esse jeito seja melhor dirigido. E eu queria conversar com vocês algumas dessas coisas aqui. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai falar aqui, logo nos primeiros versículos que a gente leu aqui, que ele vai falar da mensagem que é muito importante. E ele, como vaso de barro, está ali proclamando essa mensagem. Então, primeira coisa que talvez eu pensando nesse texto, perguntaria para o apóstolo Paulo seria o seguinte: por que Paulo estava fazendo isso? Por que Paulo, ele bota pressionado, desanimado, lutas e dificuldades? Por que é o Paulo? Por que não é outra pessoa? Por que Deus chama o Paulo lá de onde ele estava, na sua vida tranquila e feliz? Por que não é outro? Eu imagino talvez o Paulo, algum desses momentos da sua vida, tenha perguntado e questionado, por que é eu? Por que é eu que tenho que fazer isso? Por que é responsabilidade do Paulo? Ele está levando a palavra de Deus para os gentios. Por que ele tem que passar naufrágio, prisão, sova de pau, chicotada? Por que o Paulo tem que passar fome? Por que o Paulo tem que passar privações? Por que é ele? Por que não é os outros? E eu acho que o apóstolo Paulo aqui ensina uma coisa muito importante. Essa consciência de que a responsabilidade é dele.
é dele. Deus colocou para ele essa responsabilidade de levar a palavra de Deus para os gentios, para aqueles gentios. E eu queria transportar isso agora para a sua vida. É sua a responsabilidade de pregar e evangelizar seus amigos, seus vizinhos, principalmente tua família. A gente coloca, quem é o pastor? Devia ser o pastor que devia estar sofrendo, devia estar ensinando, ligando, perturbando os meus amigos, meus vizinhos, meus parentes. É tua responsabilidade. Então não importa o quanto você deseje, você ore com violência, talvez seja do jeito certo, talvez seja entendendo a responsabilidade. É tua. Se você é a mulher que é cristã na sua casa e seu marido não é cristão, é tua responsabilidade. Não é do pastor, não é dos amigos crentes, não é do pessoal da tua igreja, é sua a responsabilidade. Se você é o marido convertido, é tua a responsabilidade de levar a tua família aos pés de Jesus. Se você gostaria que a tua mãe, que o teu pai, os teus parentes conhecessem Jesus, é a tua responsabilidade. E você tem duas coisas aqui muito importantes. A primeira delas é a mensagem. Paulo ele vai falar no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que ele não tem vergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar os gentios. Então essa é a ferramenta, você tem a ferramenta certa, é ela que vem e golpeia as pessoas. É o evangelho. Então você tem o evangelho, você tem a arma certa. Não é as tuas filosofias, não é o quanto você é gente boa, não é o quanto você é um camarada especial, gente boa. É o evangelho que tem o poder. Se você tem o evangelho, você tem a arma necessária. E a segunda ferramenta aqui que o apóstolo coloca, que eu acho incrível, ele falou que assim, essa palavra poderosa está em vasos de barro. Eu sou um vaso de barro, você é um vaso de barro. O que isso significa em nossas vidas? É importante, eu sinto falta de gente pregando que é vaso de barro. Nós não somos super apóstolos, nós não somos super poderosos. Não está em nós grandes poderes. O poder vem de Jesus. Nós somos vasos de barro mortais, sem valor algum, que lutamos contra o pecado e caímos todos os dias. Essa é a nossa condição. Nós somos vasos de barro. E eu queria que você admitisse isso na sua vida, que é tua responsabilidade. É tua. Mas não é a tua responsabilidade de fazer com as tuas forças, é com a palavra de Deus. E depois disso, você ter consciência de que você é falho. Então eu queria dizer para você, sim, Jesus sabe que você não vale muita coisa. Jesus sabe que você não tem as palavras perfeitas para pregar, para instruir a tua família, para instruir os teus filhos. Talvez aqui hoje você seja o filho, esqueci até de falar isso, talvez você seja o filho que está orando pela conversão dos seus pais. E você é o único crente da família. É tua responsabilidade. É tua responsabilidade e Deus sabe que é difícil para você. Você é um vaso de barro. Você tem dificuldade como qualquer outro. Eu possuo gigantescas dificuldades, enormes. Mas essa é o evangelho. Um evangelho super poderoso estando em mãos de barro, que são frágeis e mortais. Se você se considera mortal, frágil, se você acha que as palavras escapam da sua boca, se você acha que quando vai conversar com as pessoas te faltam as palavras, que bom. Está no caminho certo, meu querido. Está no caminho certo, porque a palavra de Deus que está em você tem que estar em você. Não são as suas palavras. Só que aqui eu queria conversar com você hoje da questão do sofrimento. Quando a gente toma essa postura, você sai aqui hoje e vai, puxa vida, eu quero que minha família seja cheia de Jesus. Você, marido, vai dizer, puxa vida, eu e minha esposa vamos começar a buscar mais a Deus. A sua esposa, ou você é mulher aqui agora e fala, puxa vida, eu e meu marido precisamos de Jesus. E aí, vivendo na vida real, é difícil. O texto aqui vai apresentar muitas dificuldades. Viver Jesus é muita luta. E aqui não é um problema conviver com Jesus, gente. A razão aqui, viver para Jesus, ele fala assim, é tão lindo o apóstolo Paulo falando assim, ó, a gente quer morrer para que vocês possam viver. A gente quer sofrer para que outras pessoas tenham acesso à palavra. A gente quer diminuir. É lindo isso. Então o problema não está nisso. A dificuldade está nas lutas. Quando você aceita e quer viver esse Jesus de todo o coração, diz, Deus, isso aqui queima, meu coração explode. Vai acontecer o que o texto vai falar. Ó, eu imagino o apóstolo Paulo assim, ó, estamos chegando na próxima cidade. Nossa, estamos chegando na próxima cidade. E aí ele saía, pisava para fora do barco e vinha o que ele fala aqui no versículo 8. De todos os lados somos pressionados, ficamos perplexos, somos perseguidos e somos abatidos. E acho que esse é o meu resumo da minha vida e acho que esse é o
seu resumo também. Nós somos pressionados de todos os lados. Quando a gente quer fazer a obra de Deus para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos pais, é difícil, é muito difícil. É muito doloroso porque nós somos pressionados. Nós somos pressionados por Satanás, que nos lembra, olha só, quem é você que está falando que você não é um nada? Olha os teus pecados terríveis que você já cometeu. Satanás joga e pressiona a gente. E aqui a palavra pressionar é justamente assim, ó, pressionar assim, de maneira, a palavra aqui pressionar é realmente assim, é fazer força contra você. Não é apenas um pressionados que a gente consegue assim, tipo, nossa, eu me sinto angustiado aqui. A pressão aqui dá a entender, o termo que está colocando no texto lá, que é uma pressão quase a ponto de desfalecer, onde a gente é realmente esmagado. Essa palavra que está falando, é esmagado. Nós somos esmagados. E é pelos nossos pecados, nossas próprias lutas. Você quer fazer a obra de Deus, e aí você tem que lutar contra os pecados que você está lutando todos os dias. Eu não sei qual é o seu pecado de estimação, mas nós temos vários. São eles pecados na área do poder, na área do dinheiro, na área da mentira, na área da sexualidade, em todas as áreas, a área do orgulho, eles batem contra a gente e a gente nem saiu para fora ainda, nós já estamos sendo pressionados. E aí, nós precisamos lutar contra isso. Então, essa é o sofrimento do cristão. Nós temos que entender que essa luta vai passar por nós. Mas não é somente isso. O texto vai falar também aqui que nós somos perplexos. A palavra tem várias versões aqui que falam perplexo. Uma das versões vai falar que o perplexo, ele vai falar a ideia de quando você é assustado e não sabe o que fazer. Você fica indeciso, até uma das versões vai dizer assim, tipo, você fica confuso, você fica sem ter uma resposta. Várias são os dias, você aí no seu dia a dia querendo que Jesus chegue até as pessoas, você quer que a obra de Deus seja concluída, você quer que sua família chegue mais perto de Deus, e vem um monte de situação que você diz, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não tenho uma resposta para isso. O apóstolo Paulo também passava por isso. Ele ficava muitas vezes sem ter resposta. Imagina, inúmeras situações acontecem no teu dia a dia. As pessoas vão pedir conselhos para vocês, coisas difíceis vão acontecer e você não vai ter uma resposta. Você, puxa vida, eu não sei. Você vai querer fazer alguma coisa de Deus e as coisas vão começar a acontecer ao redor. Você, cara, eu não tenho uma resposta, eu não sei eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Quando Satanás se levanta contra as pessoas, eu estou tentando evangelizar e parece que a pessoa, ela erra, ela peca, dá para trás, parece coisas estranhas, mas eu não tenho uma resposta para isso. Nós passamos por isso. Também nós somos perseguidos. Todo mundo sabe e fala isso, mas é uma verdade que temos que lembrar. Quando a gente tenta falar de Jesus para a nossa família, quando a gente tenta pregar Jesus para os nossos familiares, para os nossos parentes, para os nossos amigos, e a gente quer, eles vão devolver perseguição. Dói Jesus dói. Eu estava vendo uma frase do Timothy Keller no livro que eu estou lendo, Igreja Centrada, e ele fala que é impossível você ir até a cruz e sair de lá indiferente. Ou você vai gostar de Jesus ou você vai rejeitar. E geralmente a rejeição. Geralmente. Tu apresenta Jesus e aí começa a vir a ética do cristianismo, começa a aparecer. Ou o cristão, ele tem que amar sua esposa. E aí você fala para os seus amigos, você fala para as pessoas ao seu redor que estão com problema no casamento, eles não vão gostar disso. Eles não vão amar essa palavra. Então eles vão começar a perseguir você. Eles vão querer pegar você, dizer, o crente, tá aí o crente. E quando você pecar, ele vai estar lá para te julgar, jogar na cara. Você vai ser perseguido por ser cristão. As pessoas vão rir de você porque é cristão. E eu queria adicionar uma novidade de discussão. Nós estamos vivendo um tempo em que ser cristão é muito ruim, gente. É muito difícil ser cristão. Ser cristão já foi uma época de status. Hoje ser cristão tem um teor de antiquado. Parece que nós somos pessoas que estamos vivendo coisas diferentes, coisas que já passaram. Então é sinônimo de falta de inteligência. E infelizmente muitas vezes é falta de inteligência, porque os cristãos não buscam o conhecimento, não buscam estudar a palavra de Deus, não buscam um conhecimento formal, eles não estão interessados em conhecer, eles rejeitam toda e completamente a ciência. Então nós sofremos com isso, só que nós não devemos ser perseguidos por pregar a palavra de Deus. Não é porque nós pregamos a palavra de Deus que nós somos pessoas sem cultura, sem sabedoria. Então isso é uma perseguição. As pessoas, elas misturam as coisas. Esse camarada crê na Bíblia, então ele deve ser um camarada muito, mas muito ignorante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós cremos no Evangelho. E nós não nos envergonhamos do Evangelho. Só que nós vamos sofrer por causa disso.
O evangelho dói. O evangelho vai falar para você consertar o seu casamento. O evangelho vai falar para você virar e dar a outra face em amor para as outras pessoas. O evangelho vai mandar você parar de roubar. O evangelho vai mandar você parar de falar mal das outras pessoas e amar o seu inimigo. O evangelho vai mandar você ser diferente. Você parar de querer ganhar dinheiro e você começar a investir e doar, quem sabe, dinheiro. Só que as pessoas não querem fazer isso. Então nós seremos perseguidos. E por último, mais importante ainda que o texto vai falar aqui, ele vai falar que nós vamos ser abatidos. Nós vamos ser feridos. Aqui, abatidos, claro que pode ter um sentido espiritual. Eu acredito que o Paulo podia ter dias que ele acordava muito triste, dizia assim, tipo, eu acho que eu faço as coisas e não adianta. Mas pode ser físico. A palavra aqui pode ser físico, considerando que o Paulo passou abatido, Paulo poderia ter sido prejudicado fisicamente. Paulo poderia ter sido surrado, poderia ter sido realmente ferido por amor ao Evangelho. Mas talvez você tenha sido ferido por amor ao Evangelho. Muitos missionários têm sido feridos. Muitos. Mas nós podemos levar o sentido espiritual para a nossa vida aqui. Várias são as vezes que nós recebemos golpes. A gente está falando de Jesus, a pessoa está compreendendo, daqui a pouco ela vai lá e dá um passo para trás. Ou você está lá querendo que a sua família ore, falando para o seu filho de Jesus para ele largar as amizades ruins. Você está querendo falar para sua esposa se antenar mais em oração e ela vai dar um passo para trás e se fecha para Jesus de novo. E ser abatido. É normal. Esses sofrimentos nós passamos. Então essa dica aqui que nós temos que entender é o jeito certo. O cristão vai passar por essas lutas. Se você não passou, você está vivendo o cristianismo errado. E aí o jeito certo que o apóstolo Paulo nos ajuda aqui é dizer o seguinte, é fazer isso pensando nos outros. O jeito certo é pensando nos outros. Paulo fala, parece que o Paulo fala assim em outras palavras, não importa se eu estou sendo pressionado, perseguido, não importa nada disso, desde que eu possa ver vida sendo gerada. E é isso que eu peço a Deus, eu peço frutos, eu quero ver frutos, eu não importo em morrer pelos outros, eu não importo de estar sendo pressionado, eu não importo que as pessoas me persigam, eu não importo de ver algumas vezes as portas sendo fechadas na minha cara e eu ficar abatido, mas eu quero ver vida sendo gerada, e eu acho que falta essa oração nas nossas vidas. Senhor, dá fruto para nós, dá fruto. De nada adianta a gente estar sofrendo pelo Evangelho e a gente não ver frutos sendo gerados. Eu quero ver frutos sendo gerados, esse é meu desejo. E eu acredito que o apóstolo Paulo estava vendo isso. Sabe, eu acredito que vale a pena. Por isso que ele fala, vale a pena. E aqui que eu queria colocar um desafio na sua vida. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que vale a pena morrer pelos outros. Tudo isso que o apóstolo Paulo fazia não era para ele. Não era para ele ser abençoado. Não era para ele ter um nome bonito no céu, não era por causa do galardão apenas, é para que outros possam viver. E eu queria lançar esse desafio, eu queria que você fizesse coisas para a sua família pensando neles, para que haja vida na sua família. Sabe que não vale a pena você insistir mais uma vez em chamar sua esposa para orar junto contigo? Para que haja vida nos seus filhos, sabe que não vale a pena você chamar eles durante o almoço e trazer uma palavra de bênção para eles? Para que outros possam viver, será que não vale a pena você chamar os seus familiares e perguntar se estão precisando de um pedido de oração? Para que outros possam ver, será que não vale a pena a gente fazer algo mais? Eu queria te desafiar nesses tempos que nós estamos, e parece que é uma pressão de Satanás para que realmente ficamos em casa, mas não no sentido de que a gente esteja acuado. A gente deve fazer algo mais para as pessoas. É por isso que eu falo a você, pense nos seus familiares, faça mais por eles. Dê um passo além pelos seus familiares, porque eu creio que aí você vai experimentar o que estava nos versículos anteriores, mas a parte B. Eu creio que quando você está com a intenção certa, mas você está fazendo do jeito certo, eu acredito que você recebe o que todo mundo me procura durante a semana. Todas as pessoas durante a semana para pastor, eu preciso de força, de coragem, eu preciso ser renovado. Sabe por que falta isso para você? Porque você não faz do jeito certo. Você pode estar fazendo por sua causa, para você, ou você não está fazendo pensando nos outros. E eu queria que você soubesse que quando você faz do jeito certo, quando você está com o coração na missão, quando você toma para ti a missão, você vai receber o seguinte, você vai ser pressionado. Cadê? Você vai ser pressionado, mas você não vai ficar desanimado. Porque o ânimo, eles não vão poder, Satanás, as pressões não podem esmagar o seu espírito. Eles podem esmagar o seu corpo, eles podem esmagar a sua mentalidade, mas o seu espírito resoluto em Cristo Jesus, eles não podem pressionar. Eles não podem tirar de você a chama que arde dentro do seu coração.
Quando você está resoluto na missão, você pode ficar perplexo, sem saber o que fazer, mas você não vai ficar desesperado, porque Jesus vai ser a tua resposta. Você está firmado na rocha. Ele vai dizer o seguinte: não se desespere, a força, o ânimo está em mim e não nas suas forças. Aqui o texto vai falar o seguinte também: você vai ser perseguido por muitos inimigos, mas você não vai ficar abandonado. Deus vai estar com você e vai levantar outras pessoas para te acompanhar nessa missão. É o que nós temos que crer. E quando vai falar o seguinte: você pode ser flagelado, abatido, mas jamais será destruído. Eu creio nisso, irmãos. Eu queria que você continuasse firme na missão de amar sua família e de fazer a obra de Jesus. Eu não sei que obra você está fazendo, que Deus está fazendo na sua vida, mas quando você faz do jeito certo, não apenas força pura, não apenas essa chama brilhante com toda a força, mas do jeito certo, pensando nos outros, admitindo que você é um vaso de barro e que Jesus é a palavra, que o evangelho é o poder, você vai sofrer pressão, mas não vai desistir, porque Jesus é a sua força. Esse é o segredo da nossa vitória. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vem numa crescente, e ele vai falar no versículo 16: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos, eu interiormente estou sendo renovado. Esse é o ponto. Eu queria que você soubesse que você pode estar sofrendo pra caramba. Faz anos que você ora pelos seus familiares, faz anos que você evangeliza as pessoas ao seu redor, e você pode estar assim: eu estou desgastado, eu só recebo pedrada, paulada, ingratidão. Interiormente você tem que estar sendo renovado. Interiormente você diz assim: eu posso continuar, olha a referência, eu posso continuar fazendo isso o dia todo, se for preciso. Essa referência só algumas pessoas vão pegar, que vem de um filme bem famoso. A gente pode continuar fazendo o dia todo, porque Jesus está comigo. E eu queria vou voltar inclusive aqui, ele vai dizer isso: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Esse é o final de tudo. Esse é o final de tudo. A gente faz isso sofrendo pressões, sendo renovados. Por quê? Porque a gente sabe que no final de tudo Deus está no controle. E um dia chegaremos lá no céu com Jesus. Ele vai dizer: meu filho, entra no paraíso, entra aqui comigo. E entre com muitas almas que você ajudou a conquistar para esse reino. E eu creio que essa vai ser a maior alegria de todas. Tem um testemunho que não é de agora. Eu vi um testemunho que eu precisava do celular aqui agora. Lembrei, é Dirk Williams. Dirk Williams é o nome do camarada. Não sei se vocês já ouviram falar na história do Dirk Williams. Não viram? Eu achei muito legal. Eu estava vendo uma vez esse testemunho, eu queria voltar aqui então pro vídeo. Tem um testemunho que eu queria contar para falar sobre isso que estamos falando, que é o testemunho de um camarada chamado Dirk Williams. Após a Reforma Protestante, iniciou-se isso em 1500, iniciou-se um movimento do qual nós somos originários, que são os anabatistas, aqueles que se preocuparam em trazer o batismo aos moldes de Jesus, que é aquele batismo consciente, aquele batismo onde a pessoa tem fé e não apenas é alguma coisa colocada quando a pessoa nasce. E existiu um desses camaradas chamados Dirk Williams, que é um anabatista, que ele foi perseguido por causa disso. Ele creu nessa fé, ele creu que precisava amar a Jesus, tomar uma decisão consciente e resolveu ser batizado nas águas. Só que com isso trouxe perseguição da família dele e trouxe perseguição, inclusive, do governo e daquela época. E aí ele foi sendo perseguido, ele foi preso e ele conseguiu escapar da prisão. E aí, só que enquanto ele estava fugindo, era um período de inverno muito, muito rigoroso onde ele estava vivendo, e ele estava em cima de um lago de gelo. E o perseguidor vinha atrás dele. Ele tinha perseguidores, e ele ouviu um barulho, e era o perseguidor dele que tinha caído dentro do gelo. E nesse momento o Espírito Santo, ele conta isso, né? O Espírito Santo falou isso: volta e ajuda ele. É o teu dever como cristão. E aí ele disse: mas se eu voltar lá, eu vou ser preso, eu vou ser morto. E aí Deus fala: mas é isso que eu quero que aconteça. E ele volta, ajuda o executor dele, tira ele da morte, e ele é preso, e ele é levado à fogueira, e ele morre por amor a Jesus. E ele fala: fiz isso porque Jesus mandou. É o que cristãos fazem. É o que Jesus mandou eu fazer. E eu queria que você pensasse nessa história aqui hoje, de sofrimento, de luta, e pensasse:
Você faria a mesma coisa? Você estenderia a mão para alguém que te machuca? Você abraçaria sua esposa, mesmo ela sendo ingrata e sendo dura de coração? Você amaria alguém que te persegue? Você daria o passo a mais por alguém que machucou você? Esse camarada nos inspira hoje a fazermos o mesmo por Jesus. Eu queria que você fizesse isso. Por que você não dá um passo a mais em direção a alguém? É o que Paulo nos manda fazer. Para que outros possam viver, é necessário que eu morra. E é o jeito certo. Esse é o jeito de Jesus. Se você quer fazer a obra de Deus, faça do jeito certo. Senão você só vai se cansar. Queria que você pensasse na sua família agora, que você fechasse os seus olhos. A gente vai estar tendo um louvor que vai falar sobre isso. E eu queria que você pensasse na sua família. Eu queria que você pensasse em tudo que está acontecendo. Eu queria pensar que se você está fazendo do jeito certo, você está fazendo a obra de Deus, mas é do jeito certo. Você está evangelizando a sua família, você está pensando na sua família, você está orando por sua família, mas é com o coração certo, é do jeito certo, pensando nos outros? Pensa nisso, meu querido. Eu queria orar por você nessa noite. Querido Deus, querido Pai, eu queria pedir ao Senhor que nos ajudasse a regular o nosso foco, Deus. Nós fazemos muitas coisas para Ti. Nós nos esforçamos, nós cansamos, nós nos desgastamos exteriormente, Pai. Mas muitas vezes nós não estamos renovados interiormente porque nos falta fazer do jeito certo. Nós fazemos as coisas para nós mesmos. Nós fazemos as coisas pensando em nós e não nos outros. O apóstolo Paulo, Deus, nos chicoteia hoje, Deus, nos lembrando que o jeito certo é pensando nos outros. Que o Senhor nos perdoe, Pai. E que o Senhor possa então, enfim, estar nos renovando. Queremos, Deus, estarmos hoje realmente animados, queremos estar hoje alegres, queremos estar hoje, Deus, realmente sentindo a Tua presença, Deus, renovados pelo Teu Espírito Santo, crendo que um dia o Senhor vai ressuscitar todos nós e vamos viver eternamente contigo, Pai. Que o Senhor ajuste esse foco, em nome de Jesus. Somos pecadores em vasos de barro, Deus, nada somos e nada podemos fazer, por nossas famílias, por nós mesmos, por ninguém, Pai. Mas que essa palavra, esse evangelho, que a palavra de Deus diz que é o poder para transformar as pessoas, que essa palavra possa nos quebrar hoje. E que a gente possa, hoje, estar com o foco certo. Ajuda a gente a fazer do jeito certo. E a nossa oração final, Deus, é que gere vida, Pai. Que a gente possa ver resultados. Estamos cansados de nos desgastarmos e vermos pouca vida, Pai. Queremos que as nossas ações gerem vidas. Queremos ver vidas convertidas, nossos familiares aos pés de Jesus. Queremos ver pessoas com um chamado missionário. Queremos ver as nossas pessoas que nós nos encontramos morrendo pelos outros também, Pai. É o que nós queremos, Pai. Estamos cansados de somente nos desgastarmos. E acho que entendemos que isso acontece porque não fazemos do jeito certo. Nos perdoa, Pai, e nos ajude a amar nossas famílias do jeito correto. Em nome de Jesus. Amém. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva nesse lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra o Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. O nome de Jesus, 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 o nome de Jesus.
de Jesus, vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra o teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Até a próxima semana, que Jesus abençoe você e sua família.